Os planos, eles fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Isso é o que a Bíblia nos diz. E muito diferente do que um monte de gente diz por aí, que se conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. O meu ditado é o seguinte: conselho é bom e por isso eu dou, não vendo. Este é o 4º vídeo da série Conselhos de Deus para os Tempos Difíceis. Esse é o 4º e último vídeo. Se você não assistiu os outros 3, então eu te oriento, eu te aconselho a assistir os outros 3, para depois você assistir esse aqui, para que tudo fique, o ensino fique completo e fique bem claro para você. Olá, flechas! Este é o canal Apenas um Passo e o próprio nome do canal, Apenas um Passo, já diz tudo. É o canal que te leva a dar passos à frente e para você não ficar para trás, vai agora, se inscreve no canal e compartilhe os vídeos também com outras pessoas para que elas avancem junto com você, para que elas deem passos à frente, assim como você tem dado também. Todo mundo passa por dias difíceis, mas tem pessoas que passam não só por dias, mas anos e anos de dificuldade. E como é bom nós sabermos lidar, né, com esse tempo de dificuldade e saber extrair o melhor de tudo isso. Os conselhos que a gente está dando aqui nessa série são conselhos que eles se encaixam para uma variedade imensa de dificuldades, de problemas que a gente passa na vida. Então, esses 4 conselhos que a gente está falando aqui, eles se encaixam se você está com dificuldade no casamento, eles se encaixam se você tem alguma dificuldade com amigos, por exemplo, com o seu chefe, com família, enfim. A verdade é que quase todo problema que a gente acha que é um problema tem um ser humano ali envolvido, não é verdade? Pensa agora em uma dificuldade que você tenha, né, que você esteja passando ou que você passou. Pensou? E aí, não tem um ser humaninho envolvido? E talvez, se não tiver, né, outras pessoas envolvidas nessa questão da dificuldade, nós mesmos, né? Você mesma talvez o problema esteja em você mesmo. Então, assim, sempre tem o ser humano envolvido. Então, antes de eu ir para o 4º conselho, eu vou dar uma pincelada nos 3 conselhos, tá? Que a gente viu. Aliás, eu só vou falar por cima mesmo, tá? Se você não assistiu os outros vídeos, vai lá e assista, tá? O primeiro conselho, Deus nos fala pra gente falar. A gente precisa falar, botar pra fora. O segundo conselho, Deus nos instrui a enxergarmos o nosso coração, a olharmos para dentro da gente, né? O segundo conselho fala que a solução não está fora da gente, mas sim dentro. O terceiro conselho nos fala para a gente se esvaziar. É muito legal esse vídeo, gente. Super incentivo vocês a assistirem. E o 4º conselho? O que fala o 4º conselho? Vamos ver? O 4º conselho diz assim: entre e feche a porta. A história que nos inspirou para extrair todos esses conselhos para as nossas vidas está em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 até 7. Dá uma lida lá, tá? Entrar e fechar a porta é o conselho que Eliseu, né, que era o profeta, né, que foi o profeta, deu para essa viúva que estava toda detonada, cheia de problemas aí, né? E ele falou para ela: entre e fecha a porta. E, gente, Eliseu foi o cara, né? Milagres aconteciam, Deus fazia milagres através da vida dele,
mesmo na morte dele, né? Se você não conhece, se você não tem muita noção do que eu tô falando, só para você ter uma ideia, tem uma passagem na Bíblia que diz que Eliseu estava morto e ele estava lá, jogado em algum lugar lá. E daí lançaram um corpo morto em cima do corpo de Eliseu. E aquele corpo que foi lançado, ele ressuscitou. Então, assim, olha o quanto poder, né, existia na vida de Eliseu, né, o quanto Deus usava Eliseu, tanto em vida como até mesmo na morte. E lá no capítulo 4 de 2 Reis, no verso 4 e no verso 5, Eliseu fala assim para essa mulher, que a gente não sabe o nome dela, né? Fala assim: entra e fecha a porta sobre ti, sobre ela, né? E sobre os seus filhos. Partiu, pois, dele, então ela, né, vazou ali de Eliseu, ali da presença de Eliseu, fechou a porta, né, sobre ela, sobre os filhos dela, e a Bíblia diz que os filhos traziam as vasilhas vazias até ela, né, e ela ia enchendo aquelas vasilhas com aquele pouquinho azeite que ainda restava na casa dela. Entrar e fechar a porta é algo que pode representar muito bem esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, né? Quantas pessoas não estão entrando em suas casas e fechando a porta de suas casas? E esse tempo de pandemia nos fez lembrar muito sobre Êxodo 12, que foi quando Êxodo 12 fala, né, das pragas ali que Deus mandou para o Egito ali para libertar o povo hebreu. E em Hebreus 12 a gente vê a 10ª praga. O que era a 10ª praga? Era a morte de todos os primogênitos. E o que Deus falou para o povo dele? Ó, fecha a porta de suas casas, passe sangue de um cordeiro nos umbrais das portas, né? E quando o anjo da morte vier, aonde tiver o sangue nos umbrais, ele não vai entrar. Então, quem se manteve dentro da porta, nenhum mal aconteceu com essas pessoas, muito pelo contrário. Ali dentro da porta estava rolando até uma festinha, um churrasquinho, porque o Senhor falou para matar um cordeiro ali, para eles comerem, se fartarem, encher o bucho mesmo. Então, gente, dentro da porta, a graça e favor de Deus. Fora da porta, a condenação e juízo. Olha só o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus, ele se sacrificou fora da porta porque é onde ocorre a justiça de Deus, né? Jesus, ele é a justiça de Deus. Ele é a porta. Olha só, em João 10, versículo 7, diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Por isso, a gente precisa ficar do lado de dentro da porta, a gente precisa ficar com Jesus. Se Jesus é a porta, a gente precisa ficar com Ele. A gente precisa ficar onde a graça nos baste. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: a minha graça, é Deus falando, né? A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entrar e fechar a porta é viver a graça de Deus e deixar Ele conduzir a tua vida. Pois dessas 4 ações que aquela viúva fez, falar, entender que a solução não está fora, está dentro, se esvaziar e entrar e fechar a porta, a gente viu que o milagre aconteceu. O milagre se materializou, aquilo que parecia ser impossível aconteceu. Eu acho incrível, gente, como a Bíblia ela é completa e ela é muito rica.
E eu te pergunto nesse dia, você vai ficar dentro ou fora da porta? Eu espero de todo o coração que você fique dentro da porta, que você permaneça todos os dias da sua vida dentro da porta. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Se inscreva no canal, compartilha, dê o seu like e até o próximo vídeo.